A Casa dos Budas Ditosos, capítulo 5. Sim, eu fiquei com pena dele. Pena propriamente não, preciso de uma palavra mais adequada. Fiquei numa postura meio filosófica, meio melancólica. Não é bem melancólica, é a de um sorriso chapliniano, talvez. Tem uma palavra inglesa que está zanzando aqui em torno da minha cabeça como uma mariposa em torno de uma lâmpada. Detesto usar palavras estrangeiras porque as portuguesas me faltaram. Me sinto uma débil mental. Isso só se perdoa em alemão, que tem palavras para designar coisas que só alemão sente. Bem, não tem inseticida aqui. Wistful. Fiquei assim, meio wistful, olhando para ele, como se eu estivesse à distância, destacada da cena. Eu tinha todas as armas, ele só tinha obrigações. Só podia reagir como estava no código, e eu joguei tudo em cima dele. Bombardeio de saturação, artilharia e infantaria blindada. Eu já disse isso, mas posso repetir para enfatizar, mesmo porque é verdade. Eu era linda de arrepiar. Até hoje sou bonita, mas claro que não tenho o vício da juventude e sei que não tenho o mesmo olhar. Depois dos 40, ninguém tem o mesmo olhar. Mas, nesse dia, eu tinha tudo. Deus me fez assim. Lembro que fingia espontaneidade e casualidade, mas eu passava horas diante do espelho, às vezes nua, me admirando e ensaiando tudo, do riso ao andar. Tanto ensaiei que muita coisa, talvez quase tudo, passou a fazer parte de mim. Eu não sei mais o que é natural ou o que me condicionei a fazer. Acho que me lembro do riso, sim. Sim, o riso é certo. Eu ria e achava uma garrincha. E treinei muito para rir. Tanto que até hoje só rio. E ainda lanço a cabeça para trás. Nada disso é realmente espontâneo em mim. E então, eu joguei tudo em cima dele. Cada detalhe do vestido, do decote abotoado descuidadamente, das sobrancelhas, da boca, dos ombros, do pescoço, dos joelhos, dos pés, dos quadris, das pernas. Eu sabia tudo. Ainda não sabia do que interessava a ele mais particularmente, mas já tinha uma vaga ideia. Pés, mãos, minhas mãos de dedos longos, mas suaves e cheios, as unhas compridas e esmaltadas de vermelho, lábios, olhos, dentes. Meus dentes até hoje são estas pérolas, todos naturais, nunca perdi nenhum. Meus dentes mordendo lentamente o ar entre os meus lábios carnudos, minha língua passando quase imperceptivelmente por entre eles. Eu era mortífera. Meu cheiro, minhas curvas, minhas harmonias, meus trejeitos. Eu sempre enlouqueci os homens que quis enlouquecer. Decifro todos, sei do que gostam, de entrevisões indefinidas, dos que sucumbem a um porte erguido, de todos os arquétipos que podem surgir neles. Eu sei. Tenho talento e estudei e aprimorei esse talento. É por isso tudo que eu disse que tinha pena dele. Mas na verdade não tinha. Não tive e não tenho. Eu fico wistful. Coitado. Nós ficamos a sós na sala e ele ficou uma pilha. Chegou a tremer. Mas acho que já estava ligado na transação. Claro que estava. Embora nada de mais concreto tivesse acontecido naquele dia. Ficamos conversando quase meia hora e, quando nos despedimos, apertei a mão dele com força e prolongadamente e ruborizei de propósito novamente e disse: até logo, professor. Como que não queria ir?
e nos olhamos enquanto ele seguia caminho. A partir daí, pode-se dizer que já estávamos namorando. Era uma coisinha atrás da outra, todo dia um progressinho. Mas eu fiquei impaciente e resolvi dar uma solução tão rápida quanto possível àquele chove não molha. E afetei nova crise de nervosismo, seguida de renovada apelação vulgar. Dane-se. Eu elogiei a mulher dele, dizendo que só podia ser uma mulher excepcional para atrair um homem como ele. Aí acrescentei que não podia falar aquelas coisas, que ficava muito nervosa, e botei a mão dele no meu coração outra vez. Quer dizer, no meu peito, é claro. E desta vez, 2 dos dedos dele passaram da blusa e roçaram na borda do meu sutiã. Veja como o meu coração tá palpitando, disse eu. Eu vou morrer. E aí, tenha santa paciência. Não dava mais para aguentar aquela lentidão. Aí eu dei um beijo nele. Um beijinho. E ele não se segurou. Para grande surpresa minha, me devolveu o beijo. Felizmente, era perto do meio-dia, como da vez anterior. E ninguém estava por perto para espionar. E, depois desse dia, passei a tomar todo tipo de ousadia possível, sempre que tinha ocasião. Passei o dedo pelo contorno do rosto dele, encostei o joelho no dele, botei logo para quebrar, tanto quanto podia naquela época. Ainda mais eu querendo, ao mesmo tempo, manter a imagem de inocente enlevada. E o que eu falei mal do meu noivo foi um festival. Coitado. Ele, apesar de tudo, não merecia. Mas eu precisava falar que eu já estava farta de rapazinhos, que não suportava mais imaturidade e falta de experiência, e tudo mais que me ocorreu para compará-lo mal com o outro. Sinto uma certa vergonhazinha até hoje, mas vale tudo na guerra e no amor. Ah, o desvirginamento. Esse foi realmente um grande dia. A culminação de muita dedicação e trabalho árduo. Primeiro, tinha o lugar do encontro. Ele dava aulas de noite na Associação de Funcionários Públicos, de maneira que a gente conseguia se encontrar pelos escuros. Quase sempre ele pegava o carro do pai emprestado e me punha dentro dele, depois de grandes cautelas para não sermos pilhados. Entrar no carro era muitíssimo mal visto, e os cafajestes, todos mentirosos e malfudidos e malfelizes, diziam coisas como: entrou no meu carro, eu meto logo a mão nas coxas. Ou então, eu saio sacudindo as chaves do carro e pingo gasolina no lenço e o mulherio chove em cima de mim. Pabulhagem patética. Não faziam nada disso. Cansei de entrar em carro e, se eu estava afim do motorista, ter que me virar para ele fazer alguma coisa. Então, o carro não era simples, com todos aqueles subterfúgios e sobressaltos. E, além disso, estava absolutamente fora de questão perder a virgindade num carro. Não tinha nada a ver com o meu script. Virgindade só se perde uma vez. E, já que eu criara a oportunidade para me livrar dela do jeito que eu idealizara, não ia desperdiçar satisfação tão plena. Meu script era taxativo. Queria cama, com todas as letras. E transar em carro, francamente, só em certos casos, nas raras ocasiões em que tenho seu lugar. Embora exista muita gente que tem uma certa perversão automobilística, adora trepar em carros. E, mesmo que não houvesse esses problemas, ele não queria tirar a minha virgindade. Foi uma luta. Até hoje dou risada quando penso que estava com vontade de chupar ele havia não sei quanto tempo. E, quando ele finalmente me chupou pela primeira vez, ai, muito mal, por sinal, cheio de dentes, usando a língua como um arado hipercinético. Eu disse: agora que você fez comigo, eu vou fazer com você. Machuca? Você não vai derramar na minha boca aquela coisa que espirra, vai? Canalha, canalha. Mas era o que eles queriam, né? Dançar conforme a música muitas vezes não é uma má ideia.
Eu tive que vencer a impaciência, porque era a primeira vez em que eu chupava um homem, claro. Aquilo só ele, só ele. E então tinha que fingir que não sabia chupar com o vigor e a categoria que sempre tive. Tinha que perguntar de novo se machucava. Tinha que afetar falta de jeito, um saco. Eu doida que ele gozasse na minha boca e ele acreditando naquela frescura preliminar essa coisa que espirra. E tirando o pau pra fora da minha boca pra gozar na minha mão. Até que eu não aguentei e grunhi. Goze na minha boca. E reenfiei o pau dele tanto quanto pude na minha boca. E só parei quando senti ele gozando quase em minha garganta. Até hoje não deve ter entendido nada. E por mim, morre sem entender. Certas burrices são indesculpáveis e é bom que haja mistérios insondáveis em nossas biografias. O problema do local do crime não foi de resolução simples. Eu tinha um amigo, melhor dizendo, uma verdadeira amiga, que só faltava sair pela rua vestida de mulher, uma bicha francesa chamada Claudette, que tinha uma galeria de arte em Salvador e que morava sozinha e me emprestava a casa na hora em que eu queria. Foi uma produção inventar um jeito de dizer a Zé Luiz, sem levantar suspeitas, que nós podíamos usar a casa. Fui obrigada a dizer que ajudava o francês nos catálogos e nas montagens de exposições. De fato, eu ajudava mesmo, mas não muito. E por isso tinha a chave. Que o francês viajava o tempo todo, não sei o quê. Imagine a complicação. Arranjar um dia em que Claudette pudesse emprestar a chave e sair de casa e, horror dos horrores, fazer com que o dia coincidisse com os dias da tabelinha. A tabelinha, a famosa tabelinha. A tabelinha saía em certos livros ou em forma de folhetos, sempre de aparência clandestina, que as mulheres não tinham coragem de mostrar e muito menos de comprar. Era uma verdadeira maçonaria. Mulheres casadas compravam para dar secretamente às amigas solteiras. Tudo se passava entre cochichos e trocas furtivas de embrulhinhos, referências em código, uma subcultura completa. Hoje perdida, como as revistinhas de Carlos Zéfiro. Alguns desses livrinhos eram aterrorizantes, com detalhes intimidadores sobre a umidade vaginal, temperatura e tantas outras coisas que muita mulher deve ter preferido a castidade a tanta porrinhação por uma coisa que já não falava a alma tanto assim. Agora, existem programas de computadores para os católicos, naturebas, doentes e outros, que não usam ou estão proibidos de usar qualquer outro meio para evitar filhos. Só vi um de relance, mas imagino que há algum em que a mulher digita os dados dela e responde: You may fuck safely tomorrow, Thursday at 16th from 8:32 a.m. to 10:45 p.m. Remember, if you don't know your partner well, it's always on the wise side to make sure he wears a condom. Ou, Hi Peggy, here are your fucking hours for his week. Happy cavorting, tee-hee. Não sei se gosto disso, mas em todo caso, argumente-se que é um progresso. Hoje, uma menina que se dá mal com pílulas ou está desprevenida pode clicar em 3 lugares e receber o sinal de FTF, Free to Fornicate. É outra coisa. Ajuda também a ter certeza da paternidade, quando se está dando para mais de um simultaneamente. Eu tenho uma amiga que não sabe os pais de 2 dos seus filhos, de tão panoramicamente que ela dava. Hoje, nem quer mais saber, mas isso foi um grilo durante certo tempo. Enfim, tudo vai ficando mais fácil, embora não necessariamente melhor. A tabelinha devia ser estudada por um bom historiador.
Era uma irmandade secreta, mais bem mantida do que o PC. Mas lá em casa, não. Lá em casa o regime era bem diferente e pedi uma à minha mãe, que a providenciou logo e só fez comentar que já era tempo de eu ter a minha tabelinha, que se ela soubesse que eu não tinha, já haveria conseguido uma. Minha mãe era extraordinária. Hoje me arrependo de não ter sido mais chegada a ela, mas foi tudo um trauma de infância, eu acho. Tem gente que diz que tudo é trauma de infância, e deve ser verdade. Eu tenho praticamente certeza que minha mãe corneava meu pai com o irmão dele e talvez com outros. Certamente com outros. Agora, você veja o que é que eu tenho com isso. Por que é que eu tanto tempo pus isso em julgamento? Logo eu. Logo eu. Sou constrangida a reconhecer. Não sem uma certa vergonha, um certo ressentimento comigo mesma. Minhas emoções quanto a isso sempre foram muito confusas. E eu mesma não compreendo direito. Eu sei que achava meu pai o maior tesão e tinha ciúmes dele e raiva dela. E talvez tenha sido por isso que eu tenha feito aquilo com meu tio Afonso. E de certa forma tenha me vingado de tio Afonso ou dela com o meu tio. Uma confusão. Depois eu vejo se eu destrincho tudo isso. Depois eu falo em tio Afonso. Primeiro eu quero acabar com essa história de tabelinha e do dia D, em que finalmente o José Luiz, nervosíssimo, bateu na porta onde eu estava esperando, subindo pelas paredes de tanta ansiedade e já tendo me masturbado 2 vezes, vários orgasmos intensíssimos. A tabelinha falhava o tempo todo. Arquivávamos casos e mais casos no folclore da nossa turma. Mas era o menos ruim, descontando, é claro, uma camisinha. Eu jamais admitiria ser desvirginada com camisinha. Jamais. Imagine onde ficaria o trecho no meu script que dizia: enquanto ela dá um gemido abafado entre a dor e o prazer da fêmea, ele a penetra com um só impulso vigoroso, abre-lhe as pernas, inicia um movimento de vai e vem profundo e, finalmente, entre gemidos de gozo, derrama-lhe nas entranhas o morno líquido vital, sem o qual ele não é nada e ela não é nada. Não, nada de camisinha. Tinha que ser a tabela. Os outros métodos não existiam. Mulher sofreu muito com isso através dos tempos. Era muito o cerceador da liberdade. Alguém pode acreditar que aconselhavam até sal lá dentro? Pimenta do reino, azeite de oliva. Uma verdadeira salada, né? Havia umas tais injeções para atraso de regras, mas eu acho que na realidade eram abortivas. E, como minhas regras nunca atrasaram, nunca precisei. Norma Lúcia pesquisava essas coisas nas bibliotecas e nos museus de tudo que era canto, aonde ia e descobriu receitas hediondas, como, por exemplo, uma do Egito Antigo, que prescrevia cocô de crocodilo, e outra não sei de onde, cuja base era cocô de elefante. Acho que já falei que as putas gregas tomavam na bunda. Norma Lúcia viu num jarro do Museu Britânico, que eu também vi depois. O mundo tinha feito muito pouco progresso antes da pílula e desses outros troços, como o DIU. Como se matou e morreu por causa disso, meu Deus do céu. E eu também já disse, não sabia que era estéril. Então, a tabelinha era sagrada. Num prodígio de coordenação, uma autêntica operação de guerra, parecendo filme inglês de espionagem, finalmente chegou o dia. 4 horas da tarde, eu daquele jeito que eu já contei, um maremoto de tesão latejante, ele atrasado, uma aflição. Tive que me conter para não cair em cima dele assim que passei a chave e o ferrolho na porta, mas consegui me segurar. Fiquei em pé junto dele e ele, depois de uma eternidade,
Pôs a mão no meu ombro e disse: Como vai você? Vou bem, vou nervosa. Nervosa? O que é que você acha? Minhas pernas estão tremendo. E estavam mesmo, e ele ainda demorou para fazer alguma coisa além de botar a mão no meu ombro, até que finalmente desencantou. E, agarrados mesmo, fomos para o quarto que dava porta para o corredor, onde Claude tinha sua cama de casal para receber rapazes. Um quarto penumbroso dentro de uma floresta de quadros, esculturas e bibelôs, com parte do teto e uma parede coberta por espelhos. Sentamos na cama, olhando fixo um no outro e fazendo minha melhor cara de corça no cio, alcançada pelo macho, sem nem precisar muito porque estava mesmo fora de mim de tesão. Ele me desabotoou a blusa e eu o ajudei a tirá-la com um sorriso leve, sem mostrar os dentes e baixando os olhos. Ele me beijou bem, já tinha aprendido comigo, e pôs a mão no fecho do meu sutiã. Novidade tecnológica na época. Um americano que Norma Lúcia me trouxe de presente. Do tipo que soltava com uma pressãozinha dos dedos. Meus 2 peitos pularam livres, trêfegos e lindos como as luas cheias. As auréolas rosadas quase apontando para o alto, os bicos tensamente enrijecidos, as curvas delicadas se desdobrando em 1000 outras sem cessar, e ele enfiou o rosto no meio deles. Não sei como, logo estávamos nus e deitados juntos, e resolvi que ficaria o mais quieta possível na cama, e só me mexeria em caso de emergência, para evitar uma barbeiragem mais grave. Enquanto ele descia a boca dos meus peitos para o umbigo e finalmente lá embaixo, que foi quando eu não me controlei e segurei a cabeça dele em minhas pernas e gozei tão profundamente que achei que eu ia morrer. Quando parei de gozar, pensei que ele ia querer que eu chupasse também, um pouco. Eu estava com vontade, mas mal resvalei os lábios no pau dele. Ele recuou os quadris, ficou de joelhos diante de mim e me disse, encantadorissimamente, machissimamente no melhor sentido: Abra as pernas para mim. Eu abri e ele curvou meus joelhos para cima, afastou minhas coxas ainda mais. Ai, que momento lindo! E encostou a glande bem no lugar certo. Agarrou meus ombros com os braços em gancho pelas minhas costas, abriu a boca para me beijar, com a língua enroscada na minha, e num movimento único e poderoso, se enfiou em mim. Senti uma dor fina e quase um estalo. Cheguei a querer deslizar de costas pelo colchão acima, mas ele somente enfiou-se em mim, até o cabo, e ficou lá dentro, parado, me segurando forte, para só então terminar o beijo, erguer o tronco e começar a me foder, olhando para minha cara. E então, com a expressão de homem mais bonita que eu já vi na minha vida, e exalando um cheiro para sempre irreproduzível, gozou muito fundo dentro de mim. E eu senti mesmo aquele jato me mandar gloriosamente aos borbotões, aquela pica grossa e macia pulsando ereta dentro de mim. Ai, eu não gozei, mas só tecnicamente, porque de outra forma eu gozei muito naquele momento. Não posso descrever minha felicidade, minha profusão de sentimentos, me sentir mulher, me sentir fodida, me orgulhar de ter sido esporrada em meio ao meu sangue, sem fricotes, como uma verdadeira fêmea deve ser inaugurada por um verdadeiro macho. Já li muitos livros eróticos e pornográficos, a maior parte detestável, já vi tudo. Mas nada pode espelhar aquele instante. Nada, 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 nada. Até hoje me masturbo pensando naquela hora. Minha fantasia
perfeitamente realizada. Ficamos amantes uns tempos, até porque acabei meu noivado. Zé Luiz se revelou uma cama de primeira categoria, e mesmo depois de nos afastarmos, ainda dávamos umas incertas. Uma vez na própria faculdade, lá no terraço. Depois eu comecei a achar meu noivo um chato, com gosto de jujuba velha. Além disso, como eu podia dizer a ele que não era mais virgem e não tinha sido ele o autor da façanha? Sabia que certamente viria a encontrar esse mesmo problema no futuro. Mas não me interessava, preferia não pensar nisso. Eu não conseguia suportar estar agora habilitada a todo tipo de sexo e ter que fingir que não estava. Começou a me dar um certo nojinho dele. É horrível quando isso acontece. Tão horrível que muita gente se recusa a reconhecer que passou por isso. Mas a verdade é que, antes de a gente se livrar de alguém, às vezes dá um nojinho. Horrível. Até porque a pessoa pode não ter culpa, mas de repente fica nojenta. Cheiros inaceitáveis, manchas de pele insuportáveis, roupas sujas repelentes, hálito ascoso, cabelo fedido, tudo irremediavelmente nojento. Como eu podia conviver com aquela confração toda, ainda mais numa idade em que todos nós somos radicais e intolerantes? Não podia. Mandei-o à merda. Dei um chute na bunda dele, no fim de uma noite em que ele não sabia, mas eu estava dando a saideira dele. Aparentemente foi uma homenagem de despedida, uma consideração final, mas qualquer pessoa de sensibilidade nota que foi de uma escrotidão absoluta. Eu não tinha propriamente motivo para ser escrota com ele, mas eu queria. É um instinto perverso. Como explico uma negra lá da ilha, que ficava apreciando os ciris morrerem em fogo lento, xingando-os baixinho? O instinto perverso se apoderou de mim. E então eu fiz isso. Não há o que explicar. Saímos de carro e fomos para um morro do Rio Vermelho, a meu pedido. Quando cheguei lá, abri a capota, fiquei de pé, tirei a roupa. Em seguida, mandei que ele tirasse também a roupa, enquanto eu me requebrava, em pé no banco de trás. Aí, com uma lua descomunal iluminando a barra da Baía de Todos os Santos, eu encarnei todas as deusas do amor, todas as diabas desabridas que povoam o universo. A luxúria, com suas traiçoeiras sombras, colantes e seus estandartes imorais, seu chamado à devassidão, à dissipação e à entrega a todos os gozos de todos os matizes, até chegar à morte lasciva. Eu era a luxúria integral, baixada ali para reinar como um espírito imisericordioso e invencível, naquele morro assombrado e suas redondezas petrificadas. Eu fiz tudo com ele, tudo, a ponto de achar que ele desfaleceria. E nem perguntou nada quando eu sentei em cima do pau dele e ele viu que eu já estava longe de ser virgem. Não perguntou, nem disse nada. Depois de tudo que fizemos, saí do carro, vesti a roupa, ajeitei o cabelo e a maquiagem, me compus com calma, voltei para o carro e, ao sentar, pedi, com um sorriso recatado, quase pudico, que ele me levasse em casa. Fomos em silêncio e olhando para frente, eu curtindo o vento no rosto e achando a paisagem muito mais bonita do que de hábito. Quando chegamos, ele quis me beijar, mas eu fiz que não com a cabeça e o empurrei levemente com o antebraço. E com a cara mais impassível do mundo, tirei a aliança, botei na mão dele e disse que me esquecesse. Acenei, bye bye, e entrei. Ele lá fora, com a aliança na palma da mão estendida, o queixo, certamente, tocando a cintura.